Agora, meu povo, começar essa live aí. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? A imagem tá boa, tudo certo? Todo mundo conseguindo ouvir? Beleza, sejam bem-vindos vocês todos. Só dar mais uns minutos aqui para o pessoal chegar. Enquanto isso, vocês podem ir pensando nas perguntas de vocês, porque vai ser mais um bate-papo, sabe? Eu vou tirar as dúvidas de vocês, esse é um troço mais rápido, para não ficar muito cansativo, nem para vocês, nem para mim, né? Pronto, massa. Bom, pessoal, vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos ao vídeo nossa primeira live aqui de curtinhas do Vamos Falar de TDAH. Meu nome é Lucas, eu tenho 26 anos, sou estudante, também tenho TDAH, porque tenho bastante propriedade para falar sobre TDAH, porque eu também tenho. E a ideia da gente com essas lives do Vamos Falar de TDAH é tirar dúvidas rápidas, coisas que a gente vê bastante o pessoal perguntando e que poderiam ser resolvidas com uma pesquisa simples ou, sabe, com as dicas simples. E a ideia é exatamente essa, falar um pouco mais, estar um pouco mais próximo de vocês com essas lives. Então, alguém perguntou aí se eu tinha TDAH, eu respondi, eu tenho TDAH também. Então, meu povo, é o seguinte, é importante para a gente saber que informação sobre TDAH tem bastante por aí. A gente encontra vários sites, vários blogs como o nosso, Vamos Falar de TDAH, tem vários canais no YouTube falando sobre TDAH, a gente tem o nosso grupo de apoio no WhatsApp. E o que eu deixo para vocês de dica agora inicial é pesquisar. Pesquisar é importante, pesquisar boas fontes, ler bastante e sempre comparar informações, beleza? Deixa eu ver as dúvidas de vocês aqui. Terapeuta Márcio Honorato. Eu, Lucas, tenho 43, descobri há 2 meses que tenho TDAH. Muita coisa se esclareceu na minha vida. Na minha também. Eu descobri que eu tenho TDAH, ou melhor, eu fui diagnosticado faz uns 8 meses, 7, 8 meses. E no auge do meu fracasso acadêmico, porque a coisa complicou muito e não estava dando para seguir sozinho. Me bati com um vídeo sobre TDAH e a partir daí começou a minha busca. Então eu fui pesquisando sobre o TDAH, colhendo muitas informações, lendo muitas pesquisas, assistindo vários vídeos e depois procurei meu médico e aí a gente começou todo o processo de diagnóstico e tratamento. Tereza Dávila, o que você fez para melhorar? Então, hoje eu tomo medicação, eu faço terapia, eu pratico atividade física, o que mais? Eu dei uma melhorada na minha alimentação, que era bem ruinzinha, mas eu acho que esses pilares são bastante importantes, de alimentação, terapia, medicação e atividade física, são muito importantes. Érica Fernandes, você toma remédio ou tomou medicamentos? Sim, eu tomo remédio. Eu comecei com a Ritalina,
não me dei muito bem, fui pro Concerta, hoje eu continuo no Concerta. Thalisson HP7. É bom fazer o teste neuropsicológico? Sim. É interessante, mas não é essencial. Porque o diagnóstico do TDAH ele é essencialmente clínico. Então, o médico ele vai dizer para você se você tem TDAH a partir da anamnese, a partir da observação do seu comportamento, a partir da entrevista com seus familiares, com as pessoas que convivem diretamente com você. E outros exames, eles vêm para complementar esse diagnóstico ou para descartar outras hipóteses, né? Por isso que alguns médicos pedem eletroencefalograma, com mapeamento cerebral, P300, outro exame que eu vi o pessoal comentando outro dia desse. Mas, sim, o teste neuropsicológico ele é bom porque ele avalia onde o transtorno está te prejudicando mais. Então, se você puder fazer, é interessante, mas ele não é necessário para o diagnóstico do TDAH. Deixa eu ver aqui. Edneia Sampaio. Então, é bastante comum a gente ver pais e mães que se descobrem TDAH junto com os filhos. Então, o pai e a mãe estão levando o filho lá para o diagnóstico porque o menino está tendo muita dificuldade na escola. E aí o médico já percebe logo e é bastante comum a gente ver os pais se identificando com o TDAH por meio dos filhos, porque estavam diagnosticando o filho, então acabou descobrindo também que tinha TDAH. Eu não estou conseguindo ler esse nome aqui. Amigo, tenho suspeita. Sofro a todo instante por conta da minha desordem mental. Tenho medo de ficar dependente de remédios. O que eu faço? Então, dependência de medicamento para quem tem TDAH, pelas minhas pesquisas, eu pesquisei bastante a respeito disso porque isso é uma dúvida muito frequente, é um medo de muita gente e não tem chance da pessoa realmente TDAH ficar dependente de medicação, certo? Então, por isso que é importante o bom diagnóstico, diagnóstico cuidadoso, diagnóstico com alguém especializado no TDAH, sabe? Porque se você não tem TDAH e você tem um diagnóstico incorreto, você pode usar um medicamento que não vai te ajudar, que vai mais te atrapalhar do que ajudar, entendeu? Então, toda calma no diagnóstico é interessante. Parabéns por sua coragem de se expor. Obrigado, Érica. Eu tô nessa luta aí com o TDAH e tô levando um dia de cada vez. Não é fácil ter TDAH e mostrar isso para a sociedade, né? De quebrar o paradigma de que o TDAH é burro, de que o cara não consegue evoluir na vida. Então, eu ouvi, inclusive na minha faculdade, que eu não tinha TDAH porque eu consegui entrar num curso superior. Entendeu? Então, são muitas barreiras que a gente ainda precisa quebrar. E a nossa ideia com o Vamos Falar de TDAH, com o blog, com a página, com o Instagram, é exatamente essa. Né? Quebrar essas barreiras e levar informação para vocês. E para a sociedade em geral. Vanusa. Eu tenho quase certeza que meu marido seja. Ele tem outro filho com déficit de atenção. Vanusa, o TDAH ele tem um fator genético, então ele é altamente genético. Eu li num livro do Russell Barkley, ele fala que se um dos pais tem TDAH, o filho tem 8 vezes mais chances de também ter TDAH. Então, é muito provável que pais TDAH tenham filhos TDAH também. A minha mãe também é TDAH. Não é diagnosticada, mas os sinais estão todos lá, com certeza. Michel Leonardo. Há psicotrópicos que pioram os sintomas do TDAH? Rapaz, a chance de piora é só se o seu diagnóstico não for bem feito, cara. Se
O, se o médico te der um diagnóstico de TDAH e na verdade você tiver um transtorno de ansiedade ou você tiver uma depressão, isso pode piorar, entendeu? Porque alguns sintomas do transtorno de ansiedade são parecidos com os do TDAH. É interessante o diagnóstico bem cuidadoso, como eu já falei, então com bastante calma. Não ter pressa para desculpe, não ter pressa para ter o diagnóstico e ir com calma nas entrevistas, conversar bastante com o seu médico, manter contato frequente com ele, isso é importante. Péricles. De preferência um bom psiquiatra, exatamente. Gabriela Brito. E se parar de tomar remédio, ele pede a automação do tratamento? Então, o medicamento de TDAH, ele funciona enquanto ele está ali no organismo. Então, se você tem a Ritalina, por exemplo, que é um medicamento de duração entre 3 e 4 horas, ele vai funcionar ali durante aquelas 3 ou 4 horas. Vai variar de cada organismo. Tem gente que consegue 5 horas, tem gente que só dura 2 horas. Então, a duração do efeito do remédio é a duração do... Melhor, você só vai sentir os efeitos da medicação durante o tempo que você estiver tomando o remédio. Leandro Tech, qual profissional tem a devida autoridade de diagnóstico? Grande doutor. Então, o profissional para diagnosticar TDAH é o médico, unicamente o médico. Então, médico psiquiatra ou neurologista, certo? Psicólogo não dá diagnóstico de TDAH, mas ele é uma parcela importante no processo de diagnóstico porque ele vai contribuir com informações interessantes para o médico. Então, ele vai te ajudar na terapia, ele vai repassar informações para o médico. E esses profissionais têm que conversar para que o tratamento funcione bem. Adriana, meu psicólogo disse que não tem TDAH, mas ele não é especialista em TDAH. Diz que se fosse TDAH eu não passaria tempo concentrado além, eu não me concentraria em nenhuma página. Então, Adriana, isso aí é um grande paradigma que a gente tem que quebrar. De que o TDAH ele é condenado ao fracasso, de que o cara não vai ter sucesso nenhum, entendeu? E eu completo o oposto. Eu sempre digo pro pessoal lá no grupo que a gente com bom tratamento, a gente pode chegar tão longe quanto a gente queira. Então, se você quiser fazer um doutorado, se você quiser fazer 4 graduações, você pode, nada que te impeça. Não tem nada que te impeça. O TDAH não é limitante. Mas a gente precisa ter um tratamento adequado. Certo? Esse remédio vicia? Não vicia. A única chance de vício é se você não tiver TDAH. Se uma pessoa normal usar a medicação, uma pessoa que não tem TDAH, existe chance de vício, de dependência química. Exatamente. Esse é um dos motivos que leva a medicação do TDAH ter tarja preta. Por causa do uso indiscriminado. E pelos riscos que as pessoas que não precisam dessa medicação estão sujeitas quando elas usam esse remédio. O povo acha que ser TDAH, o adulto teria que ficar se mexendo sem parar igual uma criança. Comenta sobre como funciona em você. Então, Anthony, comigo, eu sou TDAH predominantemente desatento. Então, a minha hiperatividade é muito mais mental do que física, mas não deixa de ter a movimentação. Como vocês estão vendo, eu estou me mexendo o tempo todo, mexendo as mãos. E... Rapaz, a gente ainda tem muitas barreiras para vencer em relação ao TDAH, a como as pessoas enxergam o TDAH, como os médicos, os professores, os psicólogos, os profissionais enxergam o TDAH. Então, não necessariamente os mesmos sintomas que uma criança tem, o adulto também vai ter, certo? Thaleson, estou tomando a Ritalina, mas para mim não senti diferença. Tomando a Ritalina só tive náusea, vômito e perda de apetite. Estou me comprimindo pela manhã. Então, Thaleson, é interessante você conversar com seu médico, cara. Quanto mais diálogo você tiver com seu médico, melhor. Porque você vai trocar experiências com ele e você vai dizer para ele o que está funcionando, o que não está, entendeu? Isso é muito importante. É sempre importante você manter diálogo com seu médico. Beleza?
Macedo Carneiro, meu filho tem TDAH, é medicado com Ritalina, as notas são todas 10. Bom, tá aí um exemplo de que TDAH ele não é condenado ao fracasso. Principalmente se o tratamento ele começa na infância, se o cara é diagnosticado na infância. Quanto mais tempo você tem de tratamento, você vai desenvolvendo estratégias, você vai se adaptando à medicação e meu Deus. E você cada vez tem mais chance de sucesso. Então, quanto mais abordagens você combinar no TDAH, no tratamento do TDAH, melhor. Então, não só medicação, terapia, alimentação, atividade física, tudo isso é importante. Gabriela Brito, falo que agora meu filho está de férias e não dou. Ele na época da aula perde muito apetite. Então, Gabriela, isso é um colateral bastante comum, a perda de apetite, certo? E é interessante você acompanhar seu filho com relação a isso aí, porque essa perda de apetite pode gerar complicações, baixar a imunidade, sabe? Tudo isso. É interessante também você ter um acompanhamento nutricional. Tem um nutricionista que acompanha seu filho para indicar a alimentação mais adequada para ele. Macedo Carneiro, um problema às vezes é que é irritação, perde a cabeça muito fácil. Exatamente. Mas exatamente aí que entra a terapia, porque a gente vai aprender a entender como funciona o TDAH, a se controlar. Então, como eu disse, quanto mais elementos de tratamento você combinar, mais sucesso você vai ter no seu tratamento no total. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Adriano Lacerda, em que local encontrar especialistas para um diagnóstico correto? Universidade? Então, a gente tem um site bastante importante que tem um cadastro de alguns médicos, que é o site da ABDA, é o tdh.org.br, que é o site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. E lá eles têm uma seção com médicos que se cadastraram lá como especialistas em TDAH. Então você pode procurar lá, tem vários médicos em várias regiões do país. Sou mais hiperativo mentalmente, mas me mexo um bocadinho, exatamente. TDAH na fase adulta se apresenta de forma diferente? Então, mais ou menos. Alguns sintomas tendem a diminuir na fase adulta, porque o ambiente muda, o contexto muda. Então, a tendência principal é que a hiperatividade física diminua e que dê lugar à hiperatividade mental. Mas, essencialmente, são as mesmas dificuldades de concentração, de gerenciamento de tempo, de memória. Deixa eu ver. Guedes, minha filha não se adaptou à Ritalina. Então, a gente tem no Brasil hoje, basicamente, duas medicações, dois princípios ativos de medicação, que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que é a Ritalina e o Concerta com metilfenidato e o Venvance. Então, você pode conversar com o teu médico para testar uma outra medicação, porque nem todo mundo se adapta muito bem com Ritalina, ou com Concerta, ou com Venvance, então é interessante sempre testar, porque não tem receita de bolo para tratamento de TDAH. Cada organismo reage diferente. Indicação de livro sobre TDAH. Rapaz, eu gosto de indicar muito o Vencendo o TDAH Adulto, do Russell Barkley, que ele é um dos grandes nomes no TDAH internacional. A gente tem o No Mundo da Lua, do Paulo Matos. Tem... Qual mais? Mentes Inquietas, da Ana Beatriz. Dani Fontoura, sou coach, sou TDAH. Estou me especializando em atendimento de pessoas com TDAH. O que acham? É interessante, Dani. Muito interessante. Mas aliado com os outros... com as outras possibilidades de tratamento, né? Então,
Se você juntar medicação, atividade física, terapia e o coach, eu acredito que vai funcionar muito bem. Félix, será que parar de dar Ritalina nas férias é ruim para o tratamento? Cara, isso é uma dúvida frequente. E eu indico que você converse com o teu médico, com o médico do teu filho. Eu não interrompo meu tratamento nas férias. Então, eu tomo todo dia, sábado, domingo, feriado, férias. Também quero saber se vale a pena dar Ritalina nas férias. Então, como eu falei para vocês, eu não interrompo meu tratamento nas férias, nos fins de semana. Eu estou sempre tomando minha medicação todos os dias. Porque a gente não tem só os sintomas do TDAH evidentes nas férias. Entendeu? Qualquer conversa, qualquer conversa com os amigos, qualquer reunião, qualquer contexto, a gente percebe sinais de TDAH. Então, para mim, eu não vejo necessidade de interromper o tratamento durante as férias. Gabriela está falando que tem receio de cortar o tratamento. Então, é interessante conversar com o médico, como eu disse. Certo? Eu e o meu médico, a gente resolveu não interromper. Bela Vital, é comum confundir TDAH com transtorno de ansiedade? Sim, é muito comum. Tanto que muita gente com TDAH recebe o diagnóstico incorreto de transtorno de ansiedade. Então, é necessário um diagnóstico bastante cuidadoso, porque os sintomas de TDAH e ansiedade, alguns deles estão presentes nos dois transtornos. 75FFC. TDAH pode ser com ou sem hiperatividade, não é isso? No meu caso, é TDAH sem hiperatividade. Exatamente, a gente tem basicamente 3 tipos de TDAH. É o predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e o combinado, que tem características tanto desatentas quanto hiperativas. Beleza? Mais uns 5 minutos aí de conversa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. Só para deixar claro para vocês, eu não sou médico, não sou psicólogo, nem nada, sou estudante de engenharia de computação e curioso. Então eu pesquiso muito sobre o TDAH, eu leio muito e é daí que vem esse meu embasamento para falar isso com vocês agora. Emanuela Queiroz, quais exames são necessários para o diagnóstico? Nenhum. O diagnóstico ele é clínico, então o diagnóstico vem da conversa com o médico, tanto com o paciente quanto com a família, com as pessoas que convivem com ele. E os outros exames eles são pedidos para descartar outras hipóteses. Então, desbalanço hormonal pode causar sintomas parecidos com TDAH, deficiência de vitaminas e minerais pode causar sintomas parecidos com TDAH. Inclusive, essas coisas, quando combinadas com o TDAH, podem piorar muito os quadros do TDAH. Então, eu sempre recomendo para o pessoal que... Melhor, né? Eu gosto disso, de acompanhar, de pedir para o meu médico um exame de sangue para ver como é que estão os meus hormônios, ver como é que estão os níveis de vitaminas e minerais no sangue, porque essas deficiências podem piorar os quadros de TDAH. Alguém pediu para falar sobre comorbidades, eu não lembro quem falou. A gente tem TDAH, eu brinco com o pessoal no grupo que o TDAH ele é um transtorno da galera, então ele não gosta de andar sozinho. Ele geralmente ele costuma trazer ansiedade, ele pode trazer depressão, pode trazer toque, transtorno positivo desafiador e uma série de transtornos que a gente vê por aí, né? Dislexia, descalculia. Então, é interessante a gente diagnosticar não só o TDAH, mas tentar identificar essas comorbidades também. Certo? Maine Nunes, tem o TDAH, mas não me tem bem com remédio. Então,
É interessante você tentar outra medicação, Mine. Porque não só... Provavelmente você tomou a Ritalina, que é um remédio que inicialmente todo mundo indica. Então, fazer testes, conversar com o médico, talvez tentar um horário diferente, tentar um medicamento diferente, uma abordagem diferente. Então, contato com o médico sempre é essencial. Eu ouvi falar do medicamento imipramina, foi receitado para meu filho que ainda não foi diagnosticado, mas tem sintomas. Fiquei com esse de dado, preferi a psicoterapia. Paula, eu acho que alguém já comentou sobre esse medicamento no grupo. E ele não é específico para TDAH. Mas nessa idade, aí 6 anos, ele está bem novo, então o médico tem que ser cuidadoso para separar o que é hiperatividade e desatenção normal da idade e o que é hiperatividade, desatenção e impulsividade do TDAH. Entendeu? O diagnóstico tem que ser cuidadoso. Mas se tem um acompanhamento do médico, você não precisa ficar com receio de dar medicação para o seu filho. Então, sempre conversem com o médico de vocês, gente. Não percam o médico de vocês de vista. Mantenham contato com ele. Sempre que vocês tiverem algum efeito colateral, repassem como foi a experiência de vocês durante o mês, durante a semana. Eu converso com o pessoal do grupo para fazer anotações sobre o mês, sobre as dificuldades que passou com a medicação e levar tudo isso para o médico na próxima consulta. Porque quanto mais informações você passar para o médico, mais fácil vai ser para ele te dar um diagnóstico preciso disso aí. Gil Farias, eu tenho TDAH, me adaptei com o Venvance, mas tem dia que nem ele me ajuda, mas seguimos em frente sempre. O tratamento do TDAH, ele envolve muito esforço da gente. O remédio ele não faz milagre. A terapia não faz milagre. A alimentação não faz milagre. Então, a gente tem que se esforçar para que o tratamento funcione. O tratamento no geral. Leandro, devemos persistir em um profissional onde o tratamento não é eficaz inicialmente? Rapaz... Eu não persistiria. Eu tive uma experiência ruim com o médico e o tratamento estava bem ruim, o médico não me atendia bem, eu não gostava da abordagem dele, então eu procurei o profissional. Érica Fernandes, você sofreu bullying na infância? Sofri, muito. Então era sempre o menino que ficava sozinho, que o pessoal zoava. Sempre. Eu acho que todo TDAH sofreu bullying na infância. Paula, assim, ele foi só 2 vezes no psiquiatra e ele receitou. Fiquei a opinião da psicóloga que já conhece há mais de 1 ano. Preferi esperar mais um pouco para então medicar se necessário. Você tem que avaliar junto com o psiquiatra aí para ver se é necessário. Então, se o psiquiatra achar necessário, eu penso que não tem necessidade de ter medo de dar medicação. Então, a gente tem um post interessante lá no nosso blog, no vamosfalardtdh.wordpress.com, falando sobre devemos medicar nossos filhos, que foi um post que eu traduzi lá do ADD-Tude, site americano que tem vários artigos sobre TDAH. Mais 2 minutos a gente acabar a nossa live de hoje. Mais alguém? Gente, foi muito legal passar esse tempo com vocês. Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês sobre o TDAH, que eu tenha ajudado de alguma forma. E essas lives vão continuar acontecendo. Essa foi só a primeira para a gente testar. Vanusa, meu filho foi diagnosticado na primeira consulta e o neuropediatra já passou a Ritalina. Acontece. Em alguns casos, o médico pode ver que aquilo é muito... que os sintomas do TDAH estão muito evidentes, então pode acontecer. Para o TDAH, quais são os fatores
essenciais para enfrentar o TDAH e seguir em frente pelo desafio que é o TDAH. Então, eu digo ao pessoal que importante no TDAH é você entender o que é, entender como funciona o TDAH e aceitar que você tem um problema, mas que aquilo não te limita, que aquilo não define você. E aliar o máximo de possibilidades de tratamento possíveis. Então, o tratamento do TDAH ele é basicamente multimodal. Então, terapia, medicação, atividade física, alimentação. Leandro, qual mensagem que você passaria para quem tem medo do tratamento medicamentoso? Gente, eu acho que... Eu acho não. As medicações para TDAH elas são muito eficazes e são largamente estudadas. Então, são muito seguras. Se você tem o acompanhamento do seu médico, se ele é um profissional que você confia, não tem necessidade de ter medo de medicação. Bom, pessoal, peraí, só mais uma dúvida da chefe, Aline. Quais as coisas mais difíceis que você já ouviu de outras pessoas que não entendem o que é TDAH? Rapaz, o mais comum é quando você vai explicar para alguém que não tem TDAH, que você fala, porque eu tenho desatenção, hiperatividade, tudo isso. A pessoa fala, então eu também tenho. Você não tem não, isso é preguiça, você está desinteressado mesmo. É complicado você conversar com quem não entende. A diferença entre o TDAH e uma pessoa normal é a intensidade desses sintomas de hiperatividade e desatenção. Porque todo mundo tem algum grau de hiperatividade e desatenção. Só que no TDAH ele te traz prejuízos. Então, você tem prejuízos em várias áreas. E é exatamente aí que entra o médico para fazer o seu diagnóstico. Tá. Duas últimas perguntas aqui. Uma observação da Maine Nunes. Ficamos viciados em drogas no caso. Então, na verdade não. Você dizer que o TDAH fica viciado em medicação é a mesma coisa de você dizer que um diabético fica viciado em insulina. Porque a gente toma medicação porque a gente precisa, a gente tem uma deficiência de neurotransmissores. Não é algo que a gente toma porque gosta. Eu queria muito que sobrasse R$280 na minha conta todo mês, que eu não precisasse tomar remédio. Mas é necessário, eu vejo a diferença gritante que o medicamento e o tratamento como um todo fizeram na minha vida. E, Vanusa, qual o conselho que você daria para os pais com filhos TDAH? Gente, se você duvida que o seu filho tem TDAH, busque tratamento, busque diagnóstico, se informe, principalmente. Pesquise bastante, entenda seu filho, converse muito com ele, converse com o seu médico e tire todas as suas dúvidas. Quanto mais cedo o transtorno for identificado e tratado, menos prejuízo o seu filho vai carregar, mais fácil vai ser o tratamento, mais fácil vai ser a vivência dele, a convivência com o TDAH. Então, meu povo, é isso aí. Por hoje é só. Era para ser uma live de 10 ou 15 minutos e acabou se alongando um pouco mais. E por hoje é só. Muito obrigado por terem me acompanhado aqui nessa nossa primeira live do Vamos Falar de TDAH. E é isso aí. Boa noite para vocês. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas para vocês assistirem novamente ou para compartilharem. E se tudo der certo e se salvar no meu celular, essa live também vai estar no YouTube depois, beleza? Então, muito obrigado a vocês que ficaram aqui e boa noite.